Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos, graças a Deus, mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Felizes por mais esta oportunidade estamos todos nós. E pedimos a você que continue enviando os seus e-mails com as suas dúvidas. Nós vamos começar uma nova série de estudos. Demos uma boa saída nos nossos e-mails. E agora estamos, mais uma vez, retomando alguns pontos interessantes para a sua reflexão, para a nossa reflexão e para o nosso estudo. Tem me alegrado todos esses anos o fato de poder fazer esse estudo com vocês. E você não sabe a satisfação, a alegria e o prazer que eu sinto de poder trazer esses novos conceitos para você. Eu gostaria de hoje fazer um programa um pouco diferente, falando do nosso mestre, amigo Jesus, considerado pela questão 625 do Livro dos Espíritos, o maior espírito que já pisou o nosso planeta. E a chegada dele entre nós foi envolvida assim de uma série de sinais, de anunciações, de previsões, de profecias da sua chegada. Do ponto de vista da doutrina espírita, nós teríamos que nos referir ao grande Emmanuel, na obra Caminho da Luz, que fala de todo um preparo que o planeta Terra teve ao ser por uma pleiade de espíritos iluminados separados do sistema solar. E nessa sequência, o espírito Miramês, através de João Nunes Maia, ele coloca numa obra chamada Francisco de Assis algumas informações que, para que Jesus descesse entre nós, foi necessário que uma série de espíritos inferiorizados fossem retirados do planeta para não atrapalhar a passagem, a chegada, a descida, vamos dizer assim, de Jesus entre nós. E ele narra que o capítulo 20 do Apocalipse, quando se refere à prisão da besta por 1000 anos, foi exatamente a prisão de uma série de espíritos inferiorizados, constituindo-se, ou constituindo, ou formando reinos inferiores, para que Jesus chegasse aqui e não fosse molestado, logicamente, fosse facilitada a sua passagem. A sua chegada, mesmo com as intervenções, segundo os evangelhos de Herodes e de outras potestades inferiores que quiseram destruir a passagem de Jesus, mas nada foi perturbado, nada foi mudado, porque o projeto era dele. Depois que a Terra é separada do sistema solar, depois que o planeta Terra é destinado a Jesus, você vai encontrar lá no capítulo 17, versículo 5 do Evangelho de João, esta mesma revelação feita por Jesus, quando ele, lá no Monte das Oliveiras, se curvando sobre aquela famosa pedra onde hoje está construída a Igreja das Nações, lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, Jesus declara que, Pai, chegou a minha hora, venci o mundo, cumpri a minha missão. Agora glorifica teu Filho com a mesma glória que eu tinha junto a ti, quando eu estava contigo ou junto a você, antes da criação dos céus e da terra. Portanto, antes do planeta Terra ser formado totalmente, ou naquele momento referido por Emmanuel, que a Terra estava sendo separada do sistema solar para que Jesus chegasse, ele já estava junto com Deus, criando, assistindo à criação desse planeta, que hoje é presidido e dirigido sob sua proteção e sob o seu amor. E isso não ficou só nessa visão de Emmanuel, tão racional e tão lógica, nem sobre a informação do Espírito Miramês, na obra Francisco de Assis,
através de João Nunes Maia, mas nós temos profetas que se referiram a essa vinda de Jesus de várias formas. O primeiro que eu queria citar, porque eu considero um dos maiores, um dos grandes médiuns daquela época, porque a palavra Navi, em hebraico, é aquele intermediário entre os dois planos, aquele que chama, que clama, que chama os homens, que evoca ou que convoca os homens à mudança. Isaías foi esse grande profeta. E no capítulo 7, versículo 14 do seu livro, está aqui, no texto original em hebraico, como eu estou mostrando para você, no versículo 14 ele diz assim: Lachen iten Adonai, e por isso nos dará Adonai, o nosso Senhor, um sinal. Lachem ot, para vocês, nos dará um sinal. E o que é que ele diz assim? Hine ha-alma, eis uma jovem. Ele não fala de virgem. O texto original fala de alma. Eis uma jovem, ou que uma jovem, hará ve'yeledet, dará um parto. Ou seja, através de um parto, que a gente traduz, muita gente traduz como dar à luz, hará ve'yeledet, ben, um filho, ve'karat, e chamará Shimô, seu nome, e Manu, conosco, El, Deus. Portanto, eis que o Senhor nos dará um sinal, e eis que... Não, por isso o Senhor nos dará um sinal, e eis que uma jovem, Alma, a Septuaginta, ou a tradução grega que chamou de virgem, mas ele diz assim, eis, por isso nos dará o Senhor um sinal, e uma jovem mulher dará à luz uma criança que se chamará Immanuel, Deus conosco. Esse é o texto original desse grande profeta que já dizia Immanuel conosco, El Deus, que Jesus traria. Seria um verdadeiro Deus entre nós. A sua mensagem seria uma mensagem superior, divina. Ele traria como filho de Deus uma mensagem superior, uma mensagem libertadora, uma mensagem de luz. E o profeta não para por aí, porque no capítulo 9 ele tem mais revelações. Outros profetas falam também, e tu, Belém de Judá, que não és a menor das cidades, mas de ti, que não és a maior, mas de ti nascerá aquele que será chamado Filho do Altíssimo. Mas nós vamos continuar falando dessa maravilha de preparação da vinda de Jesus entre nós na segunda parte do nosso programa. Não saia daí, no minuto já iremos trazer o texto, capítulo 9 do profeta Isaías, também já profetizando ou dizendo as coisas que iriam acontecer, e nós vamos mostrar que todas elas, conforme ele disse, aconteceram. Um minuto só, não saia daí. Até já.